Olá pessoal, tudo bem? Eu escolhi alguns tópicos para a gente tratar hoje aqui da Idade Média. Com a queda de Roma começa uma nova era, uma nova época, e essa época a gente chama de Idade Média. Tem que dividir esse tema em alguns vídeos. Nesse primeiro vídeo a gente vai falar em linhas gerais do que é a Idade Média, as características, como se formou, e espero que vocês gostem, tá bom? Vamos nessa! Bem, nós já falamos que Roma passava por um processo de enfraquecimento. A crise econômica se arrastava, havia uma diminuição da entrada de recursos, fruto do menor número de guerras. Havia uma crise do escravismo também pela diminuição das guerras, que impediu o abastecimento de escravos, então faltava mão de obra. Isso leva ao encarecimento dos preços, leva à fome, leva à pobreza. Então Roma passava por uma séria crise e por ter menos dinheiro disponível, o governo romano tinha dificuldade para proteger suas fronteiras. Lembra que o exército era mercenário, ou seja, tinha que pagar para o exército vigiar as fronteiras. Então as fronteiras foram se enfraquecendo, fruto dessa crise econômica vivida por Roma, e as invasões começam a acontecer. As invasões não são de um dia para a noite, são várias invasões. Muitos bárbaros, muitos germânicos também entram em Roma pacificamente, inclusive desempenhando funções para os romanos. Os romanos contratam germânicos para desempenhar algumas funções, só que a fraqueza do império ela vai se tornando cada vez maior e fica muito difícil para Roma manter essa estrutura. Então o império, que é imenso, que é uma coisa gigante, o império vai se encolhendo. Todo mundo quer entrar no Império Romano. Você pega os Estados Unidos hoje, 2020, né? Muitas pessoas têm o sonho de morar nos Estados Unidos, de ingressar nos Estados Unidos, se arriscam, entram legalmente, mentem na hora, e finge que vai como turista, acaba ficando lá ilegalmente, enfim. E Roma representava isso. As pessoas queriam entrar em Roma, queriam viver em Roma, porque eles representavam luxo, representavam uma vida melhor, representavam uma terra de oportunidades. Só que Roma não era mais a mesma. Roma foi se reduzindo, reduzindo, as invasões acontecendo, até que em 476 cai o último imperador. E com a queda de Roma termina também a Idade Antiga. Dentro da Idade Antiga você tem Grécia, você tem Roma, você tem Egito. Com a queda do último imperador, com a queda de Roma, acaba a Antiguidade e começa uma nova era, que é chamada de Idade Média, que é a idade do meio, entre a Antiguidade e a Idade Moderna. Então, entre a Antiguidade, ou entre a Idade Antiga e a Idade Moderna, tem a Idade do Meio, que é a Idade Média, que nós vamos falar hoje aqui. Quando a gente fala de Idade Média, você tende a associar feudalismo, e não está errado. O feudalismo ele ocorre dentro desse período chamado Idade Média. Agora, o feudalismo foi uma construção lenta, ele não começa assim que a Roma cai e começa o feudalismo. Na verdade, o feudalismo é uma construção lenta que já começava a surgir antes da queda de Roma e continua sua constituição, sua formação lentamente a partir da queda de Roma. E para o feudalismo existir, há uma soma de elementos germânicos e também de elementos romanos. O que nos resta saber agora, o que nos interessa saber agora, é que o feudalismo gira em torno do feudo. Feudo pode ser propriedade rural, mas não só isso. O feudo é uma propriedade, um bem, um favor. Então o feudalismo, na verdade, ele pode ser a terra, mas ele pode ser uma ponte. É um feudo, por exemplo, um senhor cobra impostos de 100 famílias que vivem lá no finalzinho da fazenda dele. Ele pode passar essas 100 famílias para o controle de outro senhor. Então, esse favor, esse benefício que esse outro senhor vai receber, que é cobrar impostos para ele de 100 famílias, esse benefício é um feudo. Então, feudo é uma propriedade, feudo é algo que vai ligar as pessoas. Por que vai ligar as pessoas? Quando você concede um pedaço da sua terra, um feudo a uma família, a algumas famílias camponesas, você está ligando aquela família a você. Não por bondade, por amor, por compaixão. É porque é estratégico no contexto medieval você ter pessoas dependentes de si. Na verdade, isso é estratégico ainda hoje, embora hoje se use outras ferramentas, né? Politicamente, você ter pessoas dependentes é importante em qualquer contexto. E no tempo da Idade Média, a forma de você atrelar as pessoas a você era o feudo, que podia ser uma propriedade rural, podia ser terra ou podia ser outros aspectos, como eu acabei de colocar para vocês. Aliás, eu queria focar nisso, nesse aspecto da fidelidade. Num contexto em que as leis escritas praticamente desapareceram, na Idade Média praticamente você não tinha leis escritas, e os acordos eram verbais, acordos apalavrados, que a gente chama de costumes consuetudinários, ou seja, as leis são baseadas em costumes, em regras faladas. Então, nesse sentido, a fidelidade era fundamental. O poder da palavra, do acordo, o cumprimento do acordo entre cavaleiros, entre nobres, era fundamental. Então,
num espaço em que as leis são muito difusas, em que o poder não é mais centralizado como era no tempo do Império Romano, que você tinha um imperador com leis organizadas. Agora as leis são regionais, cada senhor faz as suas regras. Então, nesse sentido, o poder da palavra e o poder da fidelidade era fundamental. Você pode perguntar, mas se o cara não for fiel, se o cara fazer um acordo e não cumprir esse acordo, ele é mal visto por aquela sociedade, ele coloca em risco o funcionamento daquela sociedade, ele não se integra àquela sociedade. Então a fidelidade, os costumes, as regras faladas e o cumprimento dessas regras é fundamental para a existência do feudalismo, para o funcionamento do sistema feudal. Aliás, o poder é descentralizado, ele é sem um centro forte, ele é ramificado, ele é muito dividido regionalmente e ele é assim justamente por aquilo que eu falei, essa soma de costumes e aspectos que os germânicos trazem e que também existe no Império Romano. Com a crise do Império Romano, fome, dificuldade, aumento da criminalidade, assaltos, saques, ainda durante o tempo do Império Romano, os proprietários vão para o interior a fim de se proteger em suas propriedades. Aqueles que são pobres também vão para o interior e se colocam à disposição, se colocam sob as asas desses senhores. Então os fazendeiros que têm terra vão para suas terras e os mais pobres vão se abrigar lá. E são abrigados não porque os senhores são bonzinhos, mas é porque precisam desse capital, precisam dessas pessoas. Quanto mais pessoas dependentes, mais poderoso o senhor é. Então, durante o tempo do Império Romano, na crise, as pessoas vão para o interior. Então, essa é uma marca, isso vai contribuir para o feudalismo. E os germânicos? Os germânicos não têm um rei, não tem reis lá nos seus povos, suas comunidades. Quem manda é o chefe da família, o pater. Então você tem vários chefes dos clãs que mandam. Então, como vocês observam, tudo confluía, tudo levava ao poder, o poder a ser descentralizado, porque os germânicos não traziam consigo uma cultura de ter um poder centralizado. O poder estava nas famílias. Os romanos até tinham lá atrás o poder centralizado nas mãos do imperador. Mas durante a crise esse poder foi fulminado, foi eliminado. Então, o feudalismo não é um puff, surgiu de uma hora para outra. É uma soma, como eu tenho focado aqui. E aí você tem os romanos descentralizando o seu poder e os germânicos que já vêm com o seu poder descentralizado. Por isso que no feudalismo há uma ausência de um poder central forte. Na verdade, reinos até se formam diversos. Você tem uma Europa que é uma coisa só praticamente, onde hoje você tem Portugal, Espanha, Alemanha, enfim, França. Onde você tem esses países hoje era tudo Império Romano. E aí depois das invasões bárbaras começam a surgir vários reinos pequenos, reinos dominados pelos germânicos. Aí você pode pensar, mas não deveriam ser dominados pelos romanos? Não existe mais Roma, não existe imperador, não existe exército. Então se formam vários reinos germânicos que têm reis. Aí você pode até falar, mas você falou que o poder é descentralizado, como é que você fala que tem reinos germânicos e reis germânicos? Eram reinos, mas esses reinos não tinham tanto poder assim. Na prática, quem mandava regionalmente eram os chefes locais, eram os senhores feudais. E quem eram os senhores feudais? Eles poderiam ser tanto ex-militares do tempo de Roma, proprietários de terra do tempo de Roma, quanto líderes germânicos que invadiram e acabaram acumulando grandes lotes de terra. A bem da verdade, essas elites romanas, germânicas, você pode pensar que são inimigos que vão se matar durante a Idade Média inteira. Não. Essas elites de terra romanas e essas elites de terra germânicas que invadem, na verdade elas vão se aliar porque elas têm interesse em comum. Que interesse são esses? Conseguir muitos servos, conseguir produzir a terra, guerrear, defender suas propriedades. Então, elites bárbaras e elites romanas durante a Idade Média eles se aproximam de modo a formar o feudalismo. E quando eu falo que é uma soma, você tem que pensar assim, por exemplo, cada um dos grupos, estou falando de dois grupos aqui, germânicos e romanos, cada um entra alguns elementos. Por exemplo, o cristianismo, a influência que é forte na Idade Média, no feudalismo, é a influência romana. O poder da fidelidade, da palavra, vem com os germânicos. A tentativa de montar reinos, igual os germânicos queriam montar reinos, vários reinos germânicos se fundaram nessa época. Vocês viram que aqui é difícil, né? Quando eu começo a gravar moto, carro do ovo e tudo mais. Né? E eu acabo perdendo raciocínio, não sei nem o que eu estou falando mais. Falando um pouquinho da sociedade medieval, para a gente fechar, é uma sociedade rígida, é uma sociedade com pouca mobilidade. O cara que nasce camponês provavelmente vai morrer como camponês, dificilmente ele vai ter mobilidade social. A nossa sociedade hoje também é com pouca mobilidade. As pessoas tentam vender que não, né? Que é muito fácil você subir na vida, que se você não conseguir, porque você não estudou, não se esforçou. Tem gente que acha isso aí. Mas a bem da verdade, se nossa sociedade hoje é difícil a mobilidade social, na Idade Média era ainda pior.
E havia três grupos principais, né? O clero, que eram os membros da igreja, fundamentais nessa organização. Aliás, a igreja é um tema que nós vamos tratar mais à frente, o crescimento do poder da igreja durante a Idade Média. Você tinha os nobres, que eram, antes de tudo, guerreiros. Você associa muito nobre à terra, porque muitos nobres têm terra, são proprietários de terra, são senhores feudais, eles trazem os camponeses para baixo das suas asas, porque, como eu falei durante o vídeo, é importante você ter dependentes, você ter gente que dependa de você. Mas, além de ter terra, os nobres são guerreiros. O que eles gostam de fazer mesmo é a guerra. Sua atividade, diante de tudo, é uma atividade guerreira. E o grupo mais numeroso e também o mais pobre daquela sociedade eram os camponeses. Os camponeses tinham muita dificuldade econômica, não tinham terras. Alguns até tinham terras, mas perdiam por causa de dívidas. E os camponeses precisavam se abrigar, precisavam da ajuda de alguém. E o nobre era esse cara que acolhia o servo, como eu tenho falado várias vezes aqui também, não por bondade, por compaixão. Era importante para o nobre ter servos, porque as terras eram muito grandes, ele sozinho não conseguiria cultivar, então o que ele fazia? Colocava camponeses para dentro da sua terra, esses camponeses cultivavam um lote, recebiam um lote dentro da fazenda, cultivavam e aí tinham que dar uma parte da produção. Além disso, os camponeses tinham que trabalhar na plantação do senhor. Então você imagina a fazenda. Aí você tem a fazenda, a plantação do senhor e os lotes que ele dá para os camponeses. Então os camponeses têm que trabalhar nesses lotes, dar uma parte da produção e além disso os camponeses tinham que tirar um tempo da semana para trabalhar na plantação do senhor. Era assim que funcionava e aí por isso que é importante, né? Para o nobre você ter muitos camponeses embaixo das suas asas, muitos camponeses dependendo de ti. Além disso, os nobres podiam fazer acordo com nobres menores, porque o cara podia, eu posso ser um nobre e tenho aí, sei lá, tantos alqueires de terra, tantos hectares de terra, e o outro nobre aqui, meu vizinho, tem muito menos terra que eu posso doar um pedaço para ele. Para quê? Para que esse nobre fique dependente de mim. As relações medievais eram baseadas sempre na dependência um do outro, sempre na coletividade. Não a coletividade no sentido de divisão de riquezas, mas coletividade no sentido de dependência de famílias. Então, quando alguém era servo de outro, quando alguém era camponês de outro, não era só o João, o Antônio, que era o dependente, que era o camponês. Era o João, o Antônio, seu filho, sua filha, seu neto, seu papagaio. Então, as relações medievais eram relações de dependência extrema entre as famílias. Então é isso, pessoal. Esse foi só o primeiro tema. Dentro desse tema grande que é a Idade Média, eu quis trazer em linhas gerais os sentidos dessa época e como ela se organizou, como ela se fundou. Tá bom? A gente fica por aqui. Até mais.